Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e falo sobre medicina tradicional chinesa para que você possa ter segurança para tratar os desequilíbrios emocionais do seu paciente desde a primeira sessão e também promover inteligência emocional. Então sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura e hoje vamos falar sobre um caso incrível sobre emagrecimento e ansiedade, tá? Vocês não podem perder esse caso clínico. Já compartilha essa live aí com todos os seus colegas acupunturistas, vai ser incrível. Até porque eu estou hiper empolgado com a aula que foi ontem do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional. E eu recomendo fortemente que, se você ainda não assistiu a aula do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional, corra para assistir, porque hoje às 8 horas da noite nós já temos a segunda aula, tá? Eu, se fosse você, corria para assistir a primeira aula, que foi incrível, foi uma explosão da mente. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu já recebi sobre aquela aula, que faz muito sentido e que sempre procurou alguém para falar sobre as emoções daquela forma como eu expliquei e até hoje não tinha encontrado. Foram só comentários incríveis, inclusive teve gente respondendo e-mails, mandando e-mail agradecendo a aula. Então eu recomendo fortemente que você assista, porque hoje nós temos uma segunda aula e ela é um complemento da aula de ontem, então você não pode perder. Beleza? Vamos lá? Show de bola! Vamos fixar aqui. Aí, ó. Vou assistir hoje a aula de ontem, estou animada para ver. Assiste lá e nos dá um feedback. Vai ser incrível. Café com Acupuntura é um caso clínico sobre emagrecimento e ansiedade. Olha, esse caso hoje vai ser para fritar os neurônios, hein? Vai ser algo incrível. Vamos lá? Vamos lá então? Se preparem aí. Se preparem aí, vão chegando, vão se acomodando, porque hoje vai ser incrível. Ó, nossa paciente é uma paciente mulher, tá? Deixa eu só ver as margens do quadro aqui, tá tudo certo. Paciente mulher, 39 anos de idade, tá? 39 anos de idade. Não se preocupe que depois eu tiro uma foto do quadro, posto lá no canal do Acupunturista para vocês, tá? Ela é sedentária porque ela trabalha muito. Ela trabalha mais de 12 horas por dia, tá? Então ela tem um excesso de trabalho. E nós vamos ver que ela vem buscar a queixa principal por conta do emagrecimento. Ela quer emagrecer. Só que nós vamos ter que entender alguns fatores aqui que são prejudiciais nesse processo de emagrecimento, tá? Então ela quer emagrecer e quer controlar a ansiedade. Ela quer controlar a ansiedade, tá? Ó, então ela nos busca por conta de um emagrecimento e por conta da ansiedade, só que ela trabalha muito, mais de 12 horas por dia, ela é muito estressada, perde a paciência facilmente, tá? Então fica irritada, fica frustrada, tá? Principalmente a frustração, ela fala que é por conta que há 6 anos atrás, né, ela engravidou. E quando ela engravidou, ela descobriu uma traição do marido. Então teve um momento ali de divórcio, né? Isso gerou uma depressão pós-parto. Olha só, vai anotando aí. Depressão pós-parto, né? Hoje ela diz que já superou tudo isso. Ela já superou tudo isso. Mas ela ainda se sente frustrada. Tá? Olha só que interessante, porque ontem na aula do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional, eu falei sobre as emoções que incidem na criança quando ainda está na vida intrauterina. Olha que essa paciente é uma paciente para ser tratada com acupuntura e a criança também ser tratada com acupuntura na inteligência emocional. Porque é uma criança que, quando ainda estava lá no ventre da mãe, né, teve todo um processo emocional da mãe pegando o marido, a traição, a frustração, o medo, a insegurança, teve depressão pós-parto. Então tudo isso interfere mesmo que no inconsciente da criança. Então olha
que essa criança, olha que a mãe que nos procurou, mas essa criança, ela também vai ter resultados incríveis se ela se submeter aos protocolos do curso de acupuntura na inteligência emocional, para ela ter um autocontrole das emoções, um autoconhecimento dessas emoções, para lá na frente, na vida adulta dela, ela estar tranquila. Tá? Então, em criança, você pode usar o laser, pode usar o stipper, tá? Para fazer essas dessensibilizações. Então, anotem essa dica aí, tá? Coisa muito importante. Então, ela hoje se sente frustrada por quê? Porque ela tem que trabalhar excessivamente para dar conta de tudo, para suprir aquela necessidade que o marido acabou deixando, né, com o divórcio. Né? Então, esse trabalho excessivo gera nela muita sonolência. Aí entra nos erros, né? Que para ela dar conta de toda essa carga, o que ela faz? Ela toma energético diário, uma latinha por dia, muito cloreto de sódio, tá? Que vão atrapalhar ali o metabolismo do baço, do estômago, dos rins, do fígado, tá? E isso, né? Tudo isso prejudica ela não consegue emagrecer, tá? E aí entra as questões de preferência. Ela prefere o doce, tá? Ela prefere o doce, chocolate. Prefere o doce, prefere chocolate. Ela prefere água natural, ou desculpa, água gelada. Água gelada. Prefere água gelada, tá? Gera compulsão por alimentos, ela é compulsiva por alimentos, tá? Tem uma hérnia de disco cervical e lombar. A cervical, ela relata que tem dores diárias, tá? Dor o tempo inteiro, só que piora com o frio. Tá? É uma dor constante. Ela detesta o frio, não gosta de frio, prefere o calor. Prefere o calor e ela busca emagrecer e controlar a ansiedade, né? Então aqui vamos colocar que ela é estressada, muito estresse, perde a paciência facilmente, né? Irritada e frustrada. Frustrada. Ela fala isso o tempo inteiro, né? Então, basicamente é isso. E sedentária. Aí eu pergunto para vocês. Vamos lá que eu quero colocar vocês para raciocinar junto comigo. Na opinião de vocês, escutando esse caso clínico, qual que é o fator que atrapalha o emagrecimento dela? Ou quais os fatores que atrapalham o emagrecimento dela? Me conte aí, enquanto eu desenho aqui o nosso pentagrama. Na opinião de vocês, qual é o fator que atrapalha o emagrecimento dessa paciente? Na opinião de vocês, o que atrapalha o emagrecimento dessa paciente? Será que é a ansiedade? O que mais que atrapalha o emagrecimento dessa paciente? Ansiedade, irritabilidade, ansiedade, alimentação, muitos pensamentos. Ansiedade, estresse, fator emocional. Show, vocês estão incríveis. Ó, vou dar minha opinião lá no final da live, vamos ver. Olha só, essa paciente então ela quer emagrecer. Ela quer emagrecer. Alteração da terra, perfeito? Ela quer emagrecer. Quando ela busca o emagrecimento, é porque ela tem alteração de forma. Tem uma alteração da terra. Tá? Ela busca emagrecer. Só que ela também tem ansiedade.
Ansiedade. Ela prefere alimentos doces, chocolate. Prefere água gelada, então tem calor nos rins. Ela tem uma hérnia de disco cervical e lombar. Tá? Ela detesta o frio. Ela prefere o calor. Então ela tem frio. Tá? É estressada. O estresse, eu já falei pra vocês que eu coloco ele aqui no centro, né? Porque ele é um fator que desencadeia qualquer uma das emoções. O estresse pode gerar ainda mais ansiedade, pode gerar preocupação, pode gerar insatisfação, pode gerar medo e insegurança, pode gerar frustração, raiva, tá? Então o estresse, ele é um gatilho que gera outras emoções, tá? Muito estressada, irritada, frustrada, pavio curto. Qualquer coisa explode, perde a paciência facilmente. Isso é da madeira, tá? E ela é sedentária. E aí? Será o que está causando, ou o que causa, né? Todo esse esgotamento dela, né? Porque ela é uma paciente que tem trabalho excessivo. Trabalha excessivamente. E o trabalho excessivo, sem descanso, tomando energético todos os dias, que é um disruptor endócrino, né? Que é um fator de desequilíbrio neuroendócrino que pode surgir várias patologias, né? Porque ele aumenta muito os níveis de cloreto de sódio, de taurina, na composição do sangue, né? Aumenta o cortisol, então ele compromete toda a fisiologia energética do organismo. Então esse trabalho excessivo acaba consumindo quem? A energia ancestral. Olha só. Vai ficar interessante. Deixa eu colocar a foto da língua aqui pra gente fazer a anamnese da língua, para ficar mais fácil ainda, mais lindo do que tá. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua, num passo a passo, daquele jeito. Tem saburra essa língua? Que cor que é saburra, se tiver? E me responde uma coisa, quem ainda não assistiu às aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, corra para assistir. Elas saem do ar em breve. Tá? Então assista a aula de hoje, a de ontem hoje, porque hoje à noite já tem a segunda aula. Se não, lá na aula de amanhã, quando eu falar dos protocolos, você não vai entender o porquê, a finalidade deles, como eles podem te ajudar a entender o seu paciente da melhor forma possível. Tá? Vamos lá então? Tem saburra essa língua? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Que cor que é essa saburra? Se tiver? Ou ela está ausente? Presente ou ausente essa saburra? Vocês estão tudo dormindo ainda? Credo. Conversem comigo. Saburra branca. Show de bola. Uma saburra branca. Perfeito. O próximo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Aí, o pessoal acordou. Qual que é a cor dessa língua? Se tem saburra, a saburra está branca, pronto. Qual que é a cor dessa língua? Olá, boa tarde. Depois da aula de ontem, fiquei chocada com o poder da dessensibilização emocional. Terapêutica orientais. Manda seu nome aí pra gente ver se não... Cristina Lopes. Pessoal, é Cristina Lopes, né? Ela falou Rosa e eu achei que era o nome dela. Pessoal, travou aqui pra mim, voltou. Pra vocês aí tá normal? Como que tá? Pra vocês tá normal?
Me confirme aí. Travou, destravou. Voltou, maravilha. Beleza. Então vamos lá. Vocês não viram nada. A Cristina falou aqui, né? Cristina Lopes falou que pra ela fez muito sentido. Mas hoje e amanhã vai ser melhor ainda. Tá? Vai ser melhor ainda. Então vamos lá. Ó, tem saburra branca e ela está pálida. É uma língua pálida. Perfeito. Palidez, né? Sem brilho. Tá? Sem brilho. Não tem uma vermelhidão importante. A não ser na ponta. A não ser na ponta. A ponta está vermelha. A ponta está vermelha. Perfeito. Show de bola. Olha, os depoimentos são de arrepiar. Pensem. Pessoal, eu tenho uma pasta só de depoimentos, alguns depoimentos, né? Lá nos destaques do meu Instagram. Depois vão lá e olha. E mande uma cabecinha saindo fumaça lá nos que vocês acharem mais interessantes. Tá? Terceiro fator que vamos avaliar nessa língua. Alteração de forma. Essa língua tem fissura? Tem fissura? Essa língua está edemaciada, volumosa, denteada? Como que está essa língua? Tem fissura? Eu acho que não tem fissura, tem? Mas ela está volumosa, ela está edemaciada. Chega a estar denteada? Show, edemaciada, volumosa, né? Parece que tem umas marcas de dentições aí, não tem? Parece ter um pouquinho de marcas de dentições ali. Denteada. E por fim nós vamos avaliar o quê? Por fim nós vamos avaliar a umidade. Essa língua tem umidade? Ela é úmida? Ela tem brilho? Ou ela está seca? Ela tem brilho ou ela está seca? Ela está com brilho ou ela está seca? O pessoal fala para a Andresa aí dar uma saída e entrar de novo que volta o som. Porque como caiu um pouco aqui a internet, né, travou e voltou, acaba às vezes ficando sem som. Tem brilho, né? Então é a língua úmida. Úmida. Pronto. Chegamos nos desequilíbrios energéticos. E agora nós vamos traduzir isso. O Luiz Risse, ou Luz Risse. Olha nas laterais, olha aqui no centro, principalmente no triplo aquecedor médio aqui, você vai ver que tem brilho, como se o flash ou a iluminação de quando foi bater a foto, parece que dá um reflexo, então isso é sinal de umidade, tá? Por isso que nós colocamos ela mais como úmida, tá? Ó, se tem saburra branca, tem frio interno. Se está pálida, tem deficiência de sangue, de Xue. Tá? Se a ponta está vermelha, tem calor no coração. Se ela está edemaciada, ela tem estagnação de Ti do baço. Se ela está denteada, essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Se ela está úmida, tem deficiência de energia Yang do pulmão. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante que ontem, no caso clínico de ontem, nós comentamos sobre isso, né? Sempre que tiver edemaciado, vai ter a fissura, porque a fissura vem com a deficiência do baço primeiro. Olha só, nesse caso não tem a fissura, mas ela também tem a estagnação de Ti do baço. Tá? Não tem a fissura, mas já tem a estagnação de Ti do baço. Percebem a diferença?
A ponta vermelha é relacionada ao padrão da língua, né? E não ao que deveria e não ao que deveria estar. É isso? Exatamente. Tá? A ponta ela é muito mais vermelha do que no restante da língua. Show? Olha só então. Então aqui nós chegamos em todos os desequilíbrios da nossa paciente. Mas para nós termos uma eficiência no tratamento, nós precisamos achar o máximo desequilíbrio dessa língua. E qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? O que chama mais atenção? Se esse paciente colocasse essa língua para fora agora no seu consultório, o que chamaria mais a sua atenção? Qual dessas características que te chama mais atenção? Que está gritando aos nossos olhos? O edemaciado, né? É uma língua muito volumosa, né? Olha, ela ultrapassa as margens lateral da boca. Uma língua bem grande, bem volumosa, né? Obesa, né? Show, acho que é isso mesmo, tá? O edemaciado que é o que mais chama atenção. Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui para mim novamente. Olha só. Vamos fazer então a correlação aqui. Tá? Vamos fazer uma correlação então aqui. Ó, a paciente tem saburra branca que nos mostra um frio interno. Isso já nos mostrou através do diagnóstico dela. Lá da história dela nós já percebemos que ela tinha frio interno, que ela prefere água gelada, tá? Ela já tem o consumo da energia ancestral, tá? Ela já tem o consumo da energia ancestral, tá? A deficiência de sangue. A deficiência de sangue aqui da madeira pode nos mostrar por conta de quê? Da irritação e da frustração. Da irritação e da frustração. Tá? O calor no coração. Ela tem um certo calor aqui na região do triplo aquecedor superior, até mesmo porque ela tem ansiedade. Ela tem ansiedade. A estagnação de energia do baço. Ó, estagnação de ti do baço. Que está levando também a uma estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar. Certo? E a deficiência de energia em ti. Do pulmão. Então, olha só. O principal desequilíbrio é a estagnação de ti do baço. Estagnação do ti do baço. Então, o emagrecimento dessa paciente, né? O excesso de peso dessa paciente está vindo por conta de quê? Por conta do baço que não está conseguindo metabolizar, transformar e transportar os alimentos. Está gerando um acúmulo, gerando umidade, gerando mucosidade, gerando fleuma, e isso então aumenta as células de tecidos adipócitos que vão gerando então um acúmulo de gordura. Certo? Faz sentido isso para vocês? Só que esse excesso de estagnação de energia, estagnação de ti do baço, acaba gerando calor. Por quê? Porque o organismo precisa gerar calor para tentar diluir essa energia e voltar a circular. Se não está circulando, gera estagnação na madeira também e o sangue não chega na língua. Essa estagnação também consome a energia ancestral. Alteração hérnia de disco cervical e lombar, medo e insegurança. E essa estagnação também não deixa captar muito bem a energia anti. Não deixa captar muito bem a energia anti. Então, basicamente, o quadro dessa paciente se mostra por conta dessa estagnação. Essa estagnação aqui que está gerando a ansiedade e que está gerando a dificuldade em perder peso. Mas aí eu quero trazer para vocês alguns outros fatores importantes. Por quê? Olha só, quando nós vamos tratar um paciente, nós vamos seguir uma linha de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. O que nós vamos buscar tratar nesse paciente no curto prazo? Olha, no curto prazo nós vamos tentar ajudar ela no emagrecimento, que é o que ela veio nos buscar.
No médio prazo, nós temos que trabalhar o quê? Essa estagnação de ti. Que faz acumular, que não deixa ela perder peso. E no longo prazo? No longo prazo nós precisamos tratar as emoções. As emoções. Mas eu te falo, se o principal desequilíbrio dessa paciente está tudo conectado aqui, ó. O emagrecimento dela é por conta da ansiedade, que predispõe ela a comer mais doce. Ela tem a estagnação de energia do baço, tem emoções que interferem nela. Nós podemos pensar já muito além disso. Ó, ela quer emagrecer. Se ela quer emagrecer, o que nós temos que cuidar? Lembra que eu perguntei para vocês, o que vocês acham que está fazendo com que essa mulher não perca peso? O que vocês acham que está acontecendo? Muita gente falou ansiedade, a alimentação, a ansiedade, certo? Agora eu falo para vocês, o que está fazendo essa mulher ganhar peso, é justamente o estresse. Olha só, vou até anotar aqui para vocês entenderem toda a fisiologia desse processo. Estresse. Eu não falei que o estresse é o gatilho? O estresse não é o gatilho que vai gerar esse processo de alteração emocional? Esse estresse nela aconteceu há 6 anos, quando ela engravidou da filha. Ela engravidou da filha e descobriu a traição do marido. Então teve um divórcio. Isso gerou o que nela? Frustração. Frustração. A filha nasceu e teve o quê? Depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Certo? Ó, o estresse que ela vivenciou com a traição do marido, estando distante, gerou frustração, gerou depressão. Depressão pós-parto. Tudo isso aqui reverberou onde? Reverberou numa alteração da circulação da energia. A frustração não deixa a energia circular, se não deixa, ela começa a acumular. Então gera uma estagnação de ti. Energia estagnada. Energia estagnada prejudica a ansiedade, prejudica a circulação de energia, prejudica a energia dos rins e prejudica a captação da energia em ti. Aí, essa estagnação começa a gerar ansiedade. Essa ansiedade predispõe ela a quê? A comer doce. Ela come mais doce. E o comer doce aumenta ainda mais o quê? A ansiedade. O comer doce aumenta mais a ansiedade. Aí, para controlar todo esse processo de ansiedade, de frustração, né, de decepção, de insatisfação, o que ela faz? Ela busca uma fuga. Fuga onde? No trabalho. Então ela acredita que ela tem que trabalhar exaustivamente, 12 horas por dia, para manter o padrão para a filha dela. E ela usa isso para culpar o marido. Ela usa isso para culpar o marido, mesmo que às vezes inconsciente. Porque culpar o marido, trabalhar exaustivamente como fuga, alimenta o estresse e a frustração dela. Ela acredita que pode deixar de ser frustrada com o trabalho excessivo, o trabalho exaustivo. Só que o trabalho exaustivo aqui, o que ela faz? Ela vai e toma energético. Energético. Esse energético piora ainda mais, porque ele contém açúcar, ele piora a ansiedade, ele piora a estagnação de ti, e ele piora as questões emocionais, gerando um ciclo vicioso ainda mais na fuga do trabalho.
E quando a pessoa tem tudo isso aqui, todo esse processo aqui gera uma cascata pró-inflamatória. Gera inflamação. E a inflamação retém ainda mais líquidos, retém ainda mais gordura, aumenta os níveis de cortisol. Que favorece ainda mais a deposição de gordura. E aí, vocês acham que essa paciente vai emagrecer com toda essa cascata? Não. Essa paciente só vai emagrecer a partir do momento em que for quebrada toda essa via emocional aqui. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguiram compreender? Explodiu a mente aí? Me conte aí. Todo mundo ficou caladinho. Tá todo mundo assimilando ainda? Tá todo mundo assimilando isso aí ainda? Faz sentido que o estresse dessa paciente desencadeia um processo de frustração, depressão, estagnação, ansiedade, comer doce, ela tem a fuga no trabalho, toma energético, piora tudo isso aqui e vai piorando, e vai acumulando, e vai inflamando, e vai ganhando peso e não consegue perder. Por quê? Porque isso tudo aqui está na mente da paciente. Está onde? Está no inconsciente. Às vezes ela não conscientizou isso. Ou às vezes até conscientizou, mas ela não quer saber, ela quer esconder aquilo lá. Ela quer esconder aquilo lá. Ela não quer saber disso, ela quer saber da filha dela, ela quer saber de trabalhar para dar uma vida digna para a filha dela. Ela não tem culpa por isso. Não foi ela que escolheu isso aqui. Não foi ela que escolheu isso aqui. Mas ela não consegue sair. Por quê? Porque falta nela o quê? Discernimento. Para entender que isso aqui não é dela e que ela não precisa carregar isso. Ela pode liberar o perdão e seguir a vida dela em paz, tranquila. Falta nela clareza mental. E sabe como nós vamos ajudar essa paciente? Sabe como nós vamos ajudar essa paciente? Inclusive a filha dela? Com os protocolos do curso de inteligência emocional. Vocês percebem o porquê que eu falo que os protocolos do curso de inteligência emocional é ouro em pó nas mãos do acupunturista? Que isso muda a mentalidade dele, muda a linha de raciocínio dele. Porque nós podemos até ir mais longe. Será que esse estresse e essa frustração pela traição do marido já não pode ter vindo de uma emoção que ela guarda desde o momento que ela estava no ventre da mãe dela, quando a mãe dela estava gerando ela? Por algo que a mãe às vezes também passou? Por isso que eu começo esse tratamento sempre com um protocolo gestacional. Para limpar essas emoções desde a época que ela estava no ventre da mãe dela. E quando eu falo isso, a mãe dela às vezes não sabe. Às vezes foi uma coisa tão pequena, mas que marcou a mãe já resolveu, mas isso acabou passando para a filha. E isso reverbera na vida adulta. Por isso que eu sempre faço, eu sempre começo com ele. E quando vocês começarem por eles, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque quando você usa o protocolo gestacional, o paciente tem uma melhora. Isso é surpreendente, isso é magnífico. Aí você faz o gestacional e depois você vai fazer o quê? Você precisa fazer a madeira. A dessensibilização da madeira. Você precisa limpar essa frustração, essa raiva, essa mágoa, esse rancor que ela ainda guarda do marido.
Depois da madeira, você precisa fazer a terra. Para tirar essa estagnação de energia da terra aqui, ó, para fazer a energia circular. Depois você precisa fazer do metal para melhorar essa insatisfação. Depois você precisa fazer o quê? Da água. Ela tem um medo, insegurança. Por quê? Porque ela faz tudo essa fuga, esse trabalho, para dar uma boa qualidade de vida para a filha. Então ela tem um certo medo, uma certa insegurança sobre o futuro da filha, sobre o futuro dela. Tá? E depois você faz também o do fogo, porque ela também tem ansiedade. Tudo isso aqui, ó, vai fazer o quê? Isso aqui vai promover um autoconhecimento. Isso aqui vai promover aqui o quê? Um autoconhecimento. Para gerar um autocontrole das emoções. Para promover inteligência emocional, para ela entender que esse ciclo aqui, ó, é o que está atrapalhando ela. E às vezes você não precisa nem falar. Você só faz o tratamento e a pessoa chega para você e fala assim depois: nossa, sabe o que eu percebi? Eu percebi que depois que a gente começou a fazer esses protocolos, eu não preciso mais culpar o meu marido. Eu descobri que eu posso levar uma vida muito mais feliz, mais tranquila. Olha para vocês terem ideia. Uma vez eu fui atender um paciente, no começo lá, quando eu comecei a usar os protocolos do curso de inteligência emocional, né, eu fui atender um paciente e ele chegou para mim com uma enxaqueca muito grande. Enxaqueca gigantesca. Tinha dores de cabeça diária desde os 15 anos de idade. E na avaliação lá eu percebi alguns fatores que poderiam interferir na insatisfação, na possível tristeza, na possível depressão do paciente. Eu perguntei: o senhor já teve depressão? Tem depressão? Ele: não, nunca tive depressão, meu filho. Isso é uma coisa que eu posso afirmar que eu nunca tive. Eu vejo tantas pessoas falando de depressão, isso eu nunca tive. Mas lá na anamnese dele, eu percebi que tinha muitas características de insatisfação, de tristeza. E eu segui o meu intuito de fazer o tratamento, percebi que tinha. Coloquei alguns pontos, né? Usei a dessensibilização do metal também. Usei a dessensibilização do metal. Para um quadro de enxaqueca. Olha só, enxaqueca é da madeira. Mas eu percebi que tinha muito metal. Usei a dessensibilização do metal. Quando eu usei a dessensibilização do metal em uma sessão, ele foi embora para casa, não falou nada. Ele voltou uma semana depois. Renner, eu tenho que te falar uma coisa. Vixe, lá vem, né? Pode falar. Tô ouvindo. Ele: você me perguntou se eu tinha depressão na sessão passada. Eu falei que não tinha. Que isso era uma coisa que eu podia me gabar, que eu via tanta pessoa falando de depressão, mas eu nunca tive. Mas hoje eu quero te falar pra você que eu tenho depressão desde criança. Mas eu não percebia. Sabe por que eu não percebia? Porque eu acostumei com aquela vida. Mas, depois daquela sessão pra cá, eu tive um momento de tanta felicidade na minha vida que eu percebi que tudo que eu tinha pra trás era depressão. Eu era uma pessoa muito depressiva, porque a semana que eu tive depois daquela sessão de acupuntura mudou totalmente a minha vida. Então, você pode mudar aí na sua avaliação que eu tinha sim depressão. Olha só. Porque foi um autoconhecimento. Eu não falei nada pra ele que eu ia usar o metal. Eu não falei pra ele em momento nenhum que eu ia tratar a depressão nele. Eu tava tratando a enxaqueca dele. Aí eu perguntei, né? Mas e a enxaqueca? Ele: enxaqueca? Cara, a semana que eu tive, eu não senti uma dor de cabeça. Fiquei uma semana sem dor de cabeça. Agora que você me perguntou, que me caiu a ficha, eu não tive dor de cabeça. Mas eu estava tão extasiado na alegria, na felicidade, que eu nem percebi a dor de cabeça. Ou seja, o processo dele era uma alteração do metal que estava dominando a madeira. Uma tristeza, uma insatisfação guardada há anos que gerava uma cefaleia, uma enxaqueca. Sandro, não tem livro ainda.
tá? Não tem livro ainda sobre acupuntura na inteligência emocional. Todo esse conteúdo, como eu expliquei na aula ontem, né? Ele vem de vários artigos que eu estudei, a minha vivência lá na China, a experiência que eu tive com alguns profissionais chineses lá quando eu fui para a China, na minha formação lá. Tá? Inclusive, esses protocolos que eu vou passar amanhã para vocês no laboratório de acupuntura na inteligência emocional vêm da craniopuntura chinesa, que eu nunca achei em livro algum, eu só vi eles fazendo lá, tá? Então, eu vou passar isso para vocês, tá? Então, acompanhe as aulas do laboratório de acupuntura na inteligência emocional, Sandro, que você vai entender muito melhor como que isso funciona, tá? Sandro, já está até encaminhado, tá? O livro já está mais ou menos 50% escrito, só que infelizmente eu pausei ele devido a muitas alterações, divulgações de PDF, não faz sentido. É um trabalho gigantesco, já tem mais de 5 anos que eu escrevo o livro de acupuntura na inteligência emocional, para você ter ideia da quantidade de tempo que é gasto e depois isso é espalhado aí, tá? Então é muito complicado, é muito, muito difícil a vida de escrita mesmo, sabe? Mas eu pretendo terminá-lo ainda, tá? Trazer todo esse conteúdo denso, né? Porque o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele não é só medicina chinesa. Eu trago toda a fisiologia energética, neurofisiologia, para explicar o que a medicina chinesa fala e o que a medicina tradicional, né, a ocidental, já nos mostra através das pesquisas. Então é algo que tem pesquisas envolvidas, então é muito mais complexo do que só medicina chinesa. Mas é algo lindo, incrível, que vai fazer uma diferença gigantesca na nossa vida. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês conseguiram perceber a importância de promover a inteligência emocional com a acupuntura para os pacientes? Para os pacientes? Vai resolver você fazer pontos aqui para melhorar a estagnação de energia do baço? Vai! Pode usar BP4, CS6, BP6, BP9, estômago 36, VC12. São pontos que vão ajudar. Mas essa paciente só vai emagrecer mesmo quando mudar a consciência dela. Quando ela entender que esse processo de frustração com o marido não é dela mais. Isso é passado. Ela precisa seguir a vida dela com a filha dela e ela vai ter uma vida incrível. Show? Maravilha. Pessoal, então, reforço o convite, assistam a primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você está com dúvida, com dificuldade de encontrar o link, me mande um direct que eu te mando as aulas, tá? Porque hoje, às 8 horas da noite, eu entro aqui para a segunda aula para mostrar ainda mais como as emoções interferem, inclusive no nosso corpo físico, como que o nosso corpo físico, inclusive, interfere nas nossas emoções, tá? Então, aguardo vocês na aula de hoje, vai ser incrível. Vocês não podem perder. Então, compartilhe essas aulas aí com seus colegas acupunturistas, tá? Convidem eles para assistir, porque vai ser incrível, tá? E eu tenho uma surpresa hoje e amanhã para vocês, tá? Aguardo vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Amanhã estarei aqui novamente para fazer uma sessão de tira dúvidas. Amanhã, então, eu entro aqui e vou tirar as dúvidas de vocês sobre acupuntura na inteligência emocional, sobre como ter resultados eficientes, sobre diagnóstico, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês tiverem de dúvidas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, vocês podem perguntar que eu vou tirar dúvidas amanhã. Beleza? Atrasei, vai ficar gravada? Vai sim, essa aula fica gravada, vou tirar foto do quadro aqui, postar lá no canal do Acupunturista no Telegram, então entra lá e assista essa aula também. E não deixe de assistir a aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, tá? Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional é o que vai definitivamente mudar a sua mente, fazer você ser um profissional fora da curva. Aguardo vocês, um grande abraço, nos vemos hoje às 8 horas da noite na segunda aula do laboratório. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.